Olá a todos, dando continuidade aos nossos encontros de equações diferenciais, nós vamos falar hoje sobre a função degrau unitário, também conhecida como função de Heaviside. Essa função tem como principal aplicação a resolução de equações diferenciais que envolvem funções descontínuas ou de impulso. Bom, a definição da função degrau unitário é a seguinte: ela é representada por UC de t e ela vai ser uma função sempre igual a zero quando os valores de t forem maiores ou iguais a zero e menores do que c, sendo c uma constante maior ou igual a zero. E ela vai ser sempre igual a 1 se os valores de t forem maiores ou iguais a essa constante c. Aqui eu não coloquei que o t é maior ou igual a zero, mas nós vamos considerar porque o objetivo é calcular transformadas de Laplace de funções que envolvem essa função. E a transformada de Laplace é definida para valores maiores ou iguais a zero da variável t, ok? Então essa é a função degrau unitário. Nós vamos agora construir o gráfico dessa função para que todo mundo compreenda bem como ele funciona. Então a função é igual a zero para qualquer valor de t menor do que c. Então percebam, os valores de t maiores ou iguais a zero e menores do que c são esses aqui nesse pequeno intervalo. Aqui bolinha aberta porque são menores do que c. E nesse intervalo a função sempre tem que ser igual a zero. Então aqui eu tenho esse comportamento para a função degrau unitário. Quando chega no c, essa função dá um salto, por isso a função degrau, que eu tenho esse degrau aqui, para o valor de c, ela é exatamente igual a 1, e isso continua acontecendo para qualquer valor de t maior do que c. Então, esse é o gráfico da função degrau unitário. Nós podemos ter um degrau positivo, que ele está aqui subindo, e também podemos ter um degrau negativo, por exemplo, a função u menos a degrau unitário. 1 menos a degrau unitário, lembrando que aqui é a função degrau unitário, nós vamos ter 1 menos 0 para qualquer t aqui de 0 a c. Então, 1 menos 0 é igual a 1. Então, para 1 menos a degrau unitário, para valores de t de 0 a c, nós vamos ter que a função sempre vai assumir o valor igual a 1, que vai ser 1 menos 0. 1 menos 0 sempre igual a 1. Quando chegarmos aqui no c, nós vamos ter 1 menos 1, que é 0, por isso que aqui é bolinha fechada no c. E para qualquer valor a partir do c, nós temos 1 menos 1, e 1 menos 1 é 0. Então, a partir do c, ela também continua tendo o valor aqui igual a 0. Então, aqui temos um degrau positivo e aqui um degrau negativo. Temos aqui, para um valor de c específico, a função u2 de t, que vai ser igual a 0 quando t for menor do que 2 e igual a 1 quando t for maior ou igual a 2. Então, o gráfico dessa função vai ser 0 até o 2, com exceção do 2. Então, aqui nós temos esse comportamento, com bolinha aberta no 2, e vai ser igual a 1 para qualquer valor de 2 e também acima do 2. Então, aqui bolinha fechada e aqui continua. Lembrando que esse valor aqui é igual a 1. Igual a 1 aqui e igual a 2 aqui, que é o valor de c. Tudo bem? Continuando, pessoal, agora nós vamos resolver um exercício, que é provar que a transformada de Laplace da função degrau unitário é dada por e elevado a menos s vezes c sobre s. Bom, pela definição de transformada de Laplace, nós temos que a transformada da função degrau unitário é a integral de 0 a infinito de e elevado a menos st vezes a própria função, que é a degrau unitário. Percebam que essa função, convenientemente, já que a função uc de t ela é por partes, ela é igual a 0 para valores de t menores do que c e igual a 1 para valores de t maiores ou iguais a c, nós podemos reescrever essa integral da seguinte forma. Pronto. Então, essa forma pode ser utilizada para representar essa integral. Convenientemente, porque nós usamos aqui como limite de integração exatamente o valor de c, que é o valor limite da função degrau unitário.
E aí percebam o seguinte, para valores de t de 0 a c, a degrau unitário é igual a zero. Então, nós vamos ter 0 vezes essa exponencial. Então, toda essa integral vai ser anulada. Ficamos, então, apenas com a integral de c a infinito de e a menos st vezes a degrau unitário. Só que de c a infinito, a função degrau unitário assume o valor igual a 1. Então, nós podemos substituir aqui por 1, ficando a exponencial vezes 1, que é a própria exponencial. Então, temos apenas essa integral para nos preocuparmos, ok? Agora, essa integral, por definição, é o limite, quando m tende a infinito, da integral de c até m de e a menos st dt, ok? Que, por sua vez, é igual ao limite, quando m tende a infinito, essa integral dessa função é menos e a menos st sobre s, e nós aplicamos os limites de integração de c a m, tá certo? Por sua vez, essa integral pode ser reescrita como limite de m tendendo a infinito, agora aplicando aqui o teorema fundamental do cálculo, substituindo t primeiro por m, menos depois a substituição de t por c. Então, teremos menos e a menos s m sobre s, menos essa função de novo, então menos com menos, mais e elevado a menos s vezes c sobre s. Tudo bem? Agora percebam o seguinte, desde que o s seja maior do que zero, todo esse termo aqui, quando m vai para infinito, vai para zero. Então, o resultado desse limite é simplesmente essa expressão aqui, já que ela não depende de m, é uma constante, né? Então, esse resultado é igual a e elevado a menos s vezes c sobre s. E temos a demonstração pronta dessa propriedade. Tudo bem? Agora, vamos perceber o seguinte aqui. Translação de uma função em termos da função degrau unitário. Nós vamos verificar como nós podemos perceber que o simples fato de nós transladarmos uma função para a direita no eixo t nos permite escrever essa função em termos da função degrau unitário. Então, imagine aqui uma função qualquer, f de t, e nós vamos transladar essa função c unidades no sentido positivo do eixo t. Então, nós vamos ter que essa função passa a ser representada por f de t menos c, porque nós deslocamos no sentido positivo, nós deslocamos à direita no eixo t. Tudo bem? Agora, percebam também o seguinte, nós queremos fazer a integração não só a partir do c, mas de zero para frente, de zero a infinito. Então, nós também precisamos ter esse pedaço aqui na representação da função, do zero até c e de c para infinito. Então, essa função passa a ter a seguinte característica. Ela é igual a zero de zero até c, com exceção do c. Então, para valores de t menores do que o c, ela é igual a zero. E para valores de t maiores ou iguais a c, ela vai ser a função f de t menos c. Então, essa função pode ser escrita desse formato, como uma função por partes. 0 para valores de t menores do que c, aqui, e a própria função f de t menos c para valores de t maiores ou iguais a c, que é essa função. Tudo bem? Agora, essa função também pode ser escrita dessa maneira. Ó. Ela é f de t menos c multiplicado por zero, se o t for menor do que c, porque nós teremos, se o t for menor do que c, f de t menos c vezes zero, que é zero. Então, voltamos aqui para essa parte. E se o t for maior ou igual a c, nós multiplicamos a função por 1. 1 vezes f de t menos c é o próprio f de t menos c. Então, nós voltamos aqui para essa função. Só que essa parte aqui é exatamente a função degrau unitário. E, portanto, a função g de t pode ser escrita como a degrau unitário
vezes f de t menos c. Então, percebam que essa função por partes foi escrita em termos da função degrau unitário e do deslocamento da função f de t c unidades à direita no eixo t. Tudo bem? E por que é importante saber escrever uma função por partes dessa forma? Porque existe um teorema que nos permite calcular de maneira relativamente simples a transformada de Laplace de uma função escrita dessa forma aqui. E é o que nós vamos ver agora. O resultado que eu comentei agora há pouco, pessoal, é exatamente esse aqui, o teorema da translação em t. Nós temos uma função f de t, que tem a transformada de Laplace, com c sendo uma constante positiva. O teorema garante que a transformada da função degrau unitário vezes f de t menos c é simplesmente a exponencial de menos c vezes s vezes a transformada da função f de t, ou seja, a função antes de efetuarmos a translação, tá certo? E reciprocamente, portanto, a transformada inversa da exponencial de menos cs vezes f de s, que está aqui, tem que ser a degrau unitário vezes f de t menos c. Então, esse resultado nos permite calcular com certa facilidade a transformada de funções desse tipo. E para ilustrar a aplicação desse resultado, nós vamos resolver esse problema aqui. Eu relembrei o teorema, transformada da degrau unitário vezes f de t menos c, é essa exponencial vezes a transformada de f antes de efetuar-se a translação. Nós queremos, dada essa função g de t por partes, encontrar a sua transformada de Laplace. A primeira coisa que nós vamos fazer é reescrever a função g de t em termos da função degrau unitário. Então vamos lá. A função g de t ela pode ser escrita como t menos 2 ao cubo multiplicada por zero se o t for menor do que 2, e eu posso multiplicá-la por 1 se o t for maior ou igual a 2. E percebam que esse pedacinho aqui é exatamente a função degrau unitário. Então, daqui sai que a função g de t pode ser escrita como a função degrau unitário, o c de t. Na realidade aqui, nem a função degrau unitário, o c, genérica, né? Como aqui o c é igual a 2, ela é o 2 de t. Então, o 2 de t vezes t menos 2 ao cubo, tá certo? Então, acabamos de escrever a função g como o 2 de t vezes t menos 2 ao cubo, tá certo? Percebam que daqui nós podemos concluir que f de t menos 2, né, a função deslocada, é igual a t menos 2 ao cubo. E, portanto, já que nós vamos precisar, na hora de aplicar o teorema, a f de t, que é a função sem efetuarmos o deslocamento de duas unidades, é simplesmente t ao cubo. Essa função aqui vai nos interessar na hora de calcular a transformada, porque a transformada depende da transformada de f, que nós acabamos de encontrar. Então, daqui sai que a transformada da função g de t é igual, pelo teorema, à transformada de u2 de t vezes f de t menos 2. Correto? Que é exponencial de menos c vezes s, o c é igual a 2. Então, menos 2 vezes s, vezes a transformada de Laplace da função f, a partir dessa aqui que foi transladada. Se essa aqui foi a que foi transladada, nós já sabemos que a f é, então, t ao cubo. Então, a transformada de t ao cubo. Tá certo? Agora, percebam o seguinte, vou repetir aqui, e elevado a menos 2 vezes s, vezes a transformada de t ao cubo. Coloquei uma colinha aqui. A transformada de t elevado a n, sendo n um inteiro positivo, é n fatorial sobre s elevado a n mais 1. Aqui nós temos n igual a 3. Então, a sua transformada é 3 fatorial sobre s elevado a 3 mais 1, que é 4.
Ora, 3 fatorial é igual a 6. Então, nós temos que esse resultado é 6 vezes a exponencial de menos 2 vezes s sobre s elevado a 4. Então, esse aqui é o resultado da transformada de Laplace da função g de t, que foi dada em partes e nós a escrevemos em função da função degrau unitário com c igual a 2. Tudo bem? Então ficamos por aqui, espero que tenham gostado e aguardo vocês para o nosso próximo encontro.